Olá pessoal, hoje vou-vos abordar um tema que eu sempre gosto de trazer ao canal quando posso. No entanto, é um tema que demora sempre algum tempo, que é a questão relacionada com a impressão 3D e especialmente porque cada vez mais nós conseguimos fazer objetos em casa que parece que foram comprados em algum lado. E com isso, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos tentar montar um pequeno negócio em casa e já não precisamos de pensar em impressoras a ocupar muito espaço. Ou seja, eu vou-vos tentar abordar neste tema uma impressora que eu andei a testar, da AOC, a X-Maker Joy, que está rotulada como uma impressora mais virada para crianças por causa do tamanho. Estamos a falar, assim, em termos de especificações, de uma impressora que só consegue imprimir objetos de 12 cm por 12 por 12, ou seja, a área total é 12 por 12 por 12 e por isso é uma impressora mais pequena. No entanto, isto pode nos proporcionar a questão de podermos fazer objetos relativamente pequenos e de tentarmos rentabilizar a criação desses objetos. É claro, quando estamos a falar em negócio, depois cá já não vamos ter só uma impressora, porque senão demora muito tempo, vamos ter várias impressoras. Mas tudo começa com, digamos, um hobby, tudo começa a começarem a experimentar e às vezes as impressoras maiores, vocês até não têm espaço para ter impressora maior. O meu objetivo com este vídeo é falar-vos um bocado da impressora, porque tudo que está aqui, tudo que eu vos vou mostrar, foi feito com esta impressora. No entanto, o que eu vos quero também evidenciar é que hoje em dia nós já temos diferentes tipos de filamentos e eu recebi alguns filamentos da Gitec em que utilizei então nesta impressora e vou-vos falar um bocado do tipo de impressões que vocês conseguem ter com diferentes filamentos. Já não é só aquela questão de imprimirem qualquer coisa em azul, em amarelo, parecer que foi mesmo uma impressão. Não, nós já temos impressoras cada vez melhor e temos filamentos também diferentes para fazer diferentes coisas. Em relação à Gitec, eles mandaram-me 5 filamentos diferentes para eu fazer testes e para vos poder falar um bocado do tipo de filamentos. E claro, eu fiz impressões a usar os filamentos um bocado de tudo para ver a minha opinião e para ver como é que era o comportamento e também para vos falar desta questão de, por vezes, não termos que ficar limitados a um filamento mais tradicional e que também podemos comprar sempre um filamento numa cor e depois vamos lixar o objeto e vamos pintar e assim o filamento não interessa tanto. Mas eu vou tentar estruturar as coisas porque eu tenho muitas coisas à minha frente para vos mostrar. Isto com a impressão 3D, não nos podemos esquecer que depois demora sempre algum tempo, existe sempre alguns tweaks que temos de fazer, mas é sempre um tema que eu acho que é muito interessante. Portanto, vamos começar pelos filamentos que não são tão tradicionais de ver, que a Gitec me enviou. E eu tenho este filamento, que é o que eles chamam Glow White. E isto é nada mais, nada menos do que aquele tipo de material que depois brilha no escuro. Ou seja, vocês já podem fazer objetos com este tipo de filamento. Por exemplo, eu fiz esta caveira e foi feito com esta impressora. Tudo que está aqui foi feito com esta impressora. Mas como podem ver, para questões de Halloween, para coisas mais diferentes, nós podemos fazer então objetos que não parece que foram impressos, que têm uma qualidade excelente. Hoje em dia as impressoras 3D já têm uma qualidade excelente e realmente ficamos com um objeto que até podemos personalizar. E eu fiz isto facilmente, claro que cerca de 12 a 16 horas, demora sempre uma impressão deste género. E só para depois vos mostrar os diferentes filamentos, eu decidi fazer sempre um objeto relativamente semelhante. Tenho um jarro, só para vocês conseguirem perceber o tipo de material e isto nem parece que foi impresso. Em relação a este tipo de filamento que brilha no escuro, o que eu notei é que o filamento é mais quebradiço. A única questão deste tipo de filamentos mais diferentes é que poderão dar resultados diferentes de acordo com o que vocês tentam imprimir. Portanto, isto pareceu-me ser sempre um bocado mais quebradiço. Mas pronto, temos este filamento que brilha no escuro, portanto podemos fazer este tipo de coisas que acabam por ser diferentes e geralmente as pessoas, é como eu estava a dizer, as pessoas veem aqueles filamentos mais tradicionais e esquecem-se que já se pode comprar deste tipo de coisas, podemos fazer isto em casa, podemos transformar isto num negócio. Depois, outro tipo de filamento que também me enviaram, com a indicação então de a color é wood, portanto dá um aspecto mais de parecer que estão a imprimir alguma coisa em madeira. E os tipos de filamentos efetivamente têm cores diferentes e têm texturas diferentes. Em relação a este, eu também imprimi algumas coisas neste tipo de filamento. Portanto, como podem ver, em relação à outra que eu fiz com um filamento que brilha no escuro, este já dá um aspecto, nem parece plástico, quando estamos a tocar nele.
É claro que dependendo da impressora depois e da qualidade da impressão, pode ficar algo melhor ou pior. É este o aspecto que dá. Ou seja, ficam com algo assim. Este tipo de jarras eu já veria possível como ser alguma coisa que podíamos vender numa Etsy, por exemplo. E eu estou-vos para já a mostrar só as coisas mais simples. Passando a outro filamento. Este foi um dos filamentos que até usei mais. É o Matte Light Grey. E isto acaba por ser um filamento mais tradicional, mas em vez de ser brilhante é mate. Vamos só passar para o lado, que em relação a este filamento, este aspecto, ou seja, este até me parece ser mais interessante para depois, por exemplo, lixarmos e pintarmos. Em relação a este, uma coisa que dá para fazer para eu mostrar-vos com a impressora é que eu utilizei este filamento para imprimir o Kong e como podem ver, apesar da impressora ser pequena, eu posso imprimir objetos grandes. Em que sentido? Este objeto foi impresso em bocados. Como podem ver, eu fui imprimindo diferentes partes e depois no fim juntei tudo. E consigo fazer um objeto maior. Mas é só para vos mostrar a complexidade que nós podemos fazer e o detalhe que podemos ter. Ou seja, eu acho que o objeto tem muito detalhe. É claro que neste caso seria um objeto para pintar e para depois lixarem algumas partes e ficarem com um acabamento melhor. Em relação a este filamento, tem indicação de sendo como mármore, portanto é um filamento ligeiramente diferente, parece que tem umas pintas pretas e dá-vos objetos deste género. Eu fui sempre fazendo o mesmo tipo de objeto só para ter um comparativo. E também neste objeto maior vocês podem ver que eu utilizei aquele filamento nesta parte e na base. Portanto, este objeto é o mais complexo que eu fiz e funciona, é uma caixa de música que funciona. No entanto, claro que ficou assim um bocado às cores porque eu estava a experimentar os diferentes filamentos. Mas eu já falo disto no fim. Depois, também não vos mostrei isto, ou seja, fiz uma varinha do Harry Potter. E claro, como sempre, esta varinha não fiz só numa parte, tive que dividir em duas. Mesmo para quem gosta de cosplay, para quem gosta de fazer assim coisas para o carnaval, para eventos e só para terminar a saga dos filamentos. Eu ainda tenho na impressora, que foi um filamento que também andei a usar muito, que é este filamento que está agora a aparecer em cena, que dá um tom totalmente diferente aos objetos. Ou seja, é o que eles indicam aqui como Silk Red Gold Purple. E todos os objetos que vocês imprimem com este filamento acabam por ficar com tonalidades diferentes. Vamos só pôr isto outra vez no sítio. Que é este tipo de filamento. E se vocês virem, eu vou rodando e ele vai mudar de cor. Acho que este é o filamento que realmente sobressai mais. É este filamento e o filamento então, que brilha no escuro. E este dá realmente um efeito totalmente diferente. Eu imprimi este objeto e depois, neste final, eu imprimi, por exemplo, esta parte, foi com este filamento, a zona central também foi com este filamento e quando ele roda vai mudando de cor. E também tenho um carrinho que fiz a parte de cima, ou seja, basicamente a própria marca, esta marca como é direcionada para crianças da impressora, eles mandaram-me alguns kits que já estão preparados para eu depois ir ao site deles, imprimir os objetos e montar nas coisas que eles também vendem. Em relação a este carro, eu posso ligá-lo e posso utilizá-lo, portanto, podíamos assim fazer brinquedos diferentes. Portanto, em relação aos filamentos diferentes, eu acho que é muito interessante a ideia. Em relação à impressora, a ideia da marca é mesmo isto, é ter uma forma fácil de utilizar a impressora e de fazermos coisas assim. Por exemplo, como podem ver isto, vamos ver, é uma caixa de música totalmente funcional. E eu acabei por fazer a caixa de música com os diferentes filamentos também para testar. Por exemplo, os cavalinhos brilham no escuro, depois fiz o filamento que parece mármore na parte de baixo e nos sítios que estão a segurar os cavalinhos. Esta fiz com a parte cinzenta, este fiz então com o filamento que brilha e, como podem ver,
ficamos com uma coisa diferente. Em relação à marca da própria impressora, a vantagem que eles têm, ou pelo menos a forma como eles fazem para comercializar isto, é que eles têm as peças, ou seja, eu imprimi isto tudo em casa, a única coisa que comprei, ou que eles me enviaram neste caso, foi a própria caixa de música que fica instalada dentro. Como podem ver, temos a parte de baixo que está a ligar com isto. E basicamente tenho outra caixa de música para vos mostrar. E isto é só para vos mostrar os filamentos mais tradicionais, que a própria marca da impressora já me tinha incluído para eu testar. E isto também é só uma caixa de música que podemos imprimir a partir do site. Por exemplo, podemos fazer este tipo de objetos. Ou seja, apesar da impressora ter uma área pequena, eu posso na mesma fazer um objeto relativamente grande. Portanto, claro que tendo uma impressora 3D, uma pessoa diverte sempre mais a imprimir coisas que podemos considerar inúteis. Isto foi só para poder testar a qualidade da impressora. Portanto, mais virado para brinquedos. E depois ainda imprimi uma espécie de boneco para saltar. Mas a qualidade eu acho que é excelente. Depois tenho também daqueles objetos para aliviar stress, para estarmos com isto na mão. Isto é só mesmo para vos mostrar as possibilidades. Portanto, hoje em dia, o que é que nós devemos ter em conta? Devemos ter em conta que podemos comprar diferentes tipos de filamentos para termos uma impressão já totalmente diferente do que é mais tradicional. No entanto, com esta impressora, a única coisa que vocês devem ter em conta é que têm que instalar o filamento atrás. Depois, na parte da frente, tem então a parte principal, ali o sítio onde sai o filamento, e temos a base que depois, quando imprimimos, podemos retirar facilmente para tirar as peças. Em relação a esta impressora, estamos a falar de um custo de cerca de 200 euros, 250 se não me engano, não é muito cara. Claro que podemos considerar que é um bocado cara porque é uma impressora relativamente pequena, mas tem a mais-valia de ser portátil, ou seja, não precisam ter muito espaço para instalar, e ela tem LEDs e tem uma câmera integrada aqui. Isso significa que vocês podem fazer as impressões todas e estar a ver o que é que está a acontecer e fazer time-lapses. Em relação à impressora, ela só funciona de uma forma, esta versão, que é ligar ao Wi-Fi da vossa casa e vocês controlarem tudo pelo vosso smartphone através da aplicação. A única consideração que eu tenho em relação a esta impressora para outras impressoras que eu já tenha testado é que como ela não tem a base aquecida, ou seja, para vocês terem a certeza que existe uma boa aderência na base, façam sempre as vossas impressões com o que ela tem nas definições, que é o raft, que assim ela faz uma primeira camada na parte de baixo e depois é que vai fazer o vosso objeto por cima dessa camada. É a única consideração que eu tenho em relação a esta impressora, vocês terem sempre que gastar um bocado mais filamento para fazer aquela base e assim, garantidamente, o filamento vai agarrar melhor. Ou então podem comprar aquele tipo de lacas que existem e espalhar na parte de baixo. Portanto, existem sempre pequenas dicas a ter em conta. Em relação à impressora, corremos sempre quase tudo bem. Eu tenho ali algumas impressões que no início não começou a correr bem e a impressora não avisa. Vocês têm que estar atentos. Em princípio, a parte principal é verem sempre a base e ver se tudo adere, porque caso contrário, depois vão estar a meio e a peça vai se soltar da base e vão ficar a imprimir uma espécie de esparguete. Eu imprimi estes objetos todos e se for buscar ali só tenho, digamos, por exemplo, a parte de baixo da caixa de música. A primeira versão não correu tão bem e depois houve aqui um objeto que me soltou e eu tive que voltar a reimprimir, mas para o tipo de impressora 95% das impressões correram bem à primeira. A única consideração que vocês devem ter sempre em conta é que para fazerem estas impressões pode dar para rentabilizar para um negócio, pode dar só para um hobby. No entanto, vocês vão ter sempre que investir algum tempo. Ou seja, além de terem que comprar o hardware, além de terem que comprar o filamento, vão ter sempre que investir algum tempo. E depois vão acertar e vão saber aquelas manias da própria máquina, vão saber acertar, ver qual é a melhor temperatura. Ela, por norma, define sempre algumas coisas por padrão, mas vocês podem sempre configurar de forma diferente. O que eu gosto de sempre deixar claro é que vocês têm que investir o vosso tempo. Eu podia fazer um canal só de impressão 3D, com diferentes impressoras, trazer-vos diferentes dicas, e isso era suficiente para fazer um canal. Portanto, se vocês se querem dedicar a isto, não é uma questão de comprarem a impressora, porem a imprimir e não querem saber mais nada. Não. Convém sempre estudarem um bocado, aprenderem, perceberem melhor, verem este tipo de filamentos. Eu não fiz grandes tweaks à impressora e estes foram os resultados que eu tive sem fazer tweaks. Todas as impressões que vocês viram aqui, aquela qualidade que vocês viram aqui, foi com a impressão normal. Eu ainda podia fazer uma impressão
melhor, uma qualidade superior, em que ele imprimia ainda mais lentamente, e eu nem me dei ao trabalho de fazer isso, porque senão ainda mais tempo demorava a trazer-vos as peças. Eu acho que as peças que me saíram já têm uma qualidade excelente. E em relação à impressão, em relação a estas peças, foram sempre peças que me demoraram 6 a 16 horas a imprimir. Portanto, é um processo que demora tempo. Espero que o vídeo não tenha ficado demasiado chato para vocês. Eu gosto sempre de ir falando das coisas e depois vou editar o vídeo da melhor forma, mas eu gosto sempre de falar das coisas, mostrar-vos, falar-vos um bocado das dificuldades, que nesta impressora até nem foram muito grandes. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado. Já sabem, como sempre, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que até a receber novidades. E vemos no próximo vídeo.